Pessoal, então vamos aqui falar um pouquinho sobre os certos das medicações, né? Desde 2018, com a aprovação do COREN, do Conselho Regional de Enfermagem, nós temos os 9 certos das medicações. Esse é um parâmetro que a gente deve utilizar para toda vez que a gente for fazer algum tipo de medicação, tá? A gente utiliza ele para a gente ter certeza de que a gente vai administrar o medicamento no paciente certo e que o efeito esperado vai realmente acontecer, tá? Então, os 9 certos são, primeiramente, paciente certo, medicamento certo, via certa, hora certa, dose certa, registro certo, orientação certa, orientação correta, forma certa e resposta certa, tá? O que cada item quer dizer? Paciente certo. Por que paciente certo? A gente tem que se certificar de que o medicamento que a gente preparou e vai administrar vai estar sendo administrado no paciente certo, né? Eu não vou administrar no seu João, mas qual seu João? No seu João Ferreira ou no seu João da Costa, por exemplo. Então a gente precisa ter certeza e precisa se certificar do paciente que a gente está fazendo essa medicação. Então a gente sempre precisa utilizar 2 identificadores, por exemplo, o nome do paciente e a data de nascimento. É no seu João. O paracetamol, a dipirona EV é no seu João. Aí você chega lá num quarto com 4 leitos para administrar o medicamento e você fala: o senhor é seu João? Sim. E você vai lá e infunde dipirona no paciente. E aí não era nesse seu João, porque esse seu João é o João do leito 1 e vocês deveriam ter feito no João do leito 4, porque tem 2 João no quarto. Então, vocês sempre precisam ter certeza, olhar no prontuário e olhar no nome que fica na cabeceira do paciente. É João da Costa? É João Ferreira? É João sei lá das quantas? Tenham certeza do paciente que vocês vão administrar, tá? Muito, muito cuidado. A gente pode também questionar o paciente, confirmando: o senhor é seu João Ferreira? O senhor é seu João da Costa? Sim, não, né? É importante que a gente tenha certeza do paciente. Sempre verificar se o nome que corresponde à identificação no leito é o nome que está no prontuário do paciente e é o nome na prescrição médica, tá? Sempre olhem, prescrição médica, João fulano de tal. Chegam no quarto, o senhor é o seu João fulano de tal? Sim. Olhem sempre prescrição, o nome que está na prescrição do paciente e o nome que está na pastinha do paciente, porque pode haver uma confusão e, por exemplo, ter 2 Dona Maria, a Maria Salete e a Maria Joana. E aí o médico, na hora de fazer a prescrição, ou o enfermeiro, ou o técnico, na hora de colocar a prescrição da Dona Maria Joana, colocou na pastinha da Dona Maria Salete. E aí vocês olham, Maria, beleza. Maria 2 cc de morfina, por exemplo. E aí vocês chegam lá, pedem: a senhora é Dona Maria? Sim, é a Dona Maria. Mas houve uma confusão das Marias aí, como diz o outro, né? Então é importante sempre confirmar o nome completo do paciente, o nome completo do paciente, o nome completo que está no leito do paciente, o nome completo que está na prescrição e o nome completo que está na pastinha do paciente, tá? Para não haver erros, tá? Evitar sempre que possível que o mesmo funcionário seja responsável pela prestação da assistência de enfermagem a 2 pacientes com nomes similares. Por exemplo, o exemplo que eu citei, Maria Joana e Maria Salete, tá? Então, paciente certo é isso, pessoal.
confirmar de várias formas que aquele é o paciente certo que está lá na prescrição, tá? Medicamento certo. É esse medicamento mesmo que tem que ser feito no seu João? Então, como que a gente vai saber se é o medicamento certo? Vamos conferir se o nome do medicamento que está em mãos, né, que a gente tem na nossa mão, é o que está prescrito. Antes de administrar o medicamento, devemos conferir o nome do medicamento com a prescrição, sempre. Eu tô aqui com uma ampolinha de dipirona. É dipirona que está escrito na prescrição? Sim, então show de bola, né? Sempre antes de administrar, mesmo que eu diluí o medicamento, quando eu chegar no leito do paciente e confirmar que esse paciente é o paciente certo, e eu já confirmei lá que essa é a medicação certa para esse paciente, eu vou chegar no seu João e pedir: seu João, o senhor tem alguma alergia à dipirona, se eu estou para administrar uma dipirona? Ou seu João, o senhor tem alergia a algum medicamento? E eu vou conferir. Ah, eu tenho alergia de dipirona. E aí vocês foram lá administrar um Buscopan composto. Ah, mas esse daqui é Buscopan composto, não tem nada a ver. Pera lá. Buscopan composto tem escopolamina e dipirona. Então, se eu administrar esse Buscopan composto nesse paciente, ele vai fazer uma reação alérgica. Então, eu sempre vou conferir se esse paciente tem algum tipo de alergia e por isso é importante que eu saiba a composição do medicamento, né? Lembrando que o Buscopan composto, ele vem de fábrica misturado, tá? Não há interação medicamentosa porque não é nós da enfermagem, vocês técnicos de enfermagem, que vão pegar 2 ampolas e misturar a escopolamina com a dipirona. Vocês vão fazer o Buscopan composto, a escopolamina mais dipirona que já vem preparada num frasquinho, tá? Tá. Paciente certo, medicação certa, agora eu vou verificar a via certa. Por quê? Porque muitas vezes é para ser via oral, sei lá, gotinhas, e Deus que me livre por um obséquio do destino vai infundir por via endovenosa, né? Ou é para ser via endovenosa e vai dar para o paciente tomar, tá? Então, em relação à via certa, a gente tem que sempre averiguar, olhar se a administração prescrita é a via correta recomendada para administração do medicamento, tá? Verificar se o diluente foi prescrito, analisar se o medicamento tem compatibilidade com a via prescrita e ver a identificação na embalagem do medicamento. Verificar se há compatibilidade do medicamento com os produtos utilizados para administração e esclarecer todas as dúvidas com a supervisão de enfermagem, com quem prescreveu ou o farmacêutico antes de administrar o medicamento. Por exemplo, via certa: 2 comprimidos de losartana pela manhã. É um paciente hipertenso, acamado em uso de sonda nasoentérica. 2 comprimidos. Se o paciente está com sonda nasoentérica, sondinha para alimentação, é porque ele não consegue engolir. Então, como que eu vou dar 2 comprimidos se não passa na sonda? Ah, mas aí eu preciso triturar esse medicamento, esse comprimido, eu preciso macerar ele. Existe um trituradorzinho onde a gente coloca o comprimido e bate nele até ele virar pó. E aí a gente dilui ele, reconstitui ele com água, tá? Com água da torneira, porque é um medicamento que vai por via oral, ou seja, vai lá no estômago do paciente. Quando a gente toma um comprimido, a gente não toma o comprimido e toma água em cima? Então, a gente tritura o medicamento e mistura com um pouquinho de água, aspira com uma seringa e coloca na sonda do paciente, na sonda no nariz, pelo amor de Deus. Nunca vocês vão me triturar um medicamento, aspirar com uma seringa e colocar no soro. Pelo amor de Jesus Cristo, vocês matam o paciente na hora. No primeiro 0,1 ml que vocês colocam,
tchau pro Billy, como diz o outro, né? O paciente vai a óbito, então jamais vocês vão fazer isso, tá? Então é por isso. Eu tenho dúvida. Às vezes, quando você sai informado, a gente fica meio fora das bolas, né? Então, as primeiras vezes, o nervosismo na hora de administrar, pode ser que vocês tenham dúvidas que vocês nunca imaginaram que teriam. Mas aí vocês perguntam para o enfermeiro, vocês perguntam para o farmacêutico, vocês perguntam para o médico, vocês perguntam para o outro colega técnico de enfermagem de vocês, mas nunca vocês vão fazer ou administrar qualquer coisa na dúvida, tá? Aí, então, tá lá prescrito 2 comprimidos de losartana, eu vou macerá-los, vou triturá-los, diluir com um pouquinho de água da torneira, vou aspirar numa seringa e vou injetar na sondinha do paciente, depois eu vou injetar mais um pouquinho de água na sonda nasoentérica do paciente, porque ele não consegue engolir, tá? Outro exemplo, o doutor prescreveu dipirona endovenosa, certo? O paciente tá com acesso, beleza? Então é endovenoso, vou lá e coloco, mas espera aí, eu vou fazer a dipirona pura, vou fazer a dipirona diluída, como que eu vou fazer, tá? Sempre a diluição das medicações, a gente vai ter um parâmetro, a gente tem uma base, mas alguns tipos de medicamento variam a diluição dependendo de cada instituição. Então, geralmente a instituição já tem o protocolo de diluição. Se o médico não colocou lá, diluir dipirona uma ampola em 10 ml de água destilada, vocês vão seguir o protocolo da instituição, quando o médico não prescreve como que ele quer que dilua essa medicação endovenosa. Mas quando estiver prescrito, vocês vão seguir a prescrição médica. Quando não estiver prescrito, vocês vão seguir o protocolo de diluição da instituição, tá? Então, a via certa é muito sério, pessoal. Nunca, jamais a gente pode fazer um medicamento que é por via oral na veia do paciente, tá? Nunca, 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 jamais, tá bom? Da mesma forma que se ele for por via intramuscular, a gente vai lá, vai se certificar que a gente vai administrar na via intramuscular, não na via subcutânea, nem na via endovenosa e nem na via oral, tá? Então, tem que ter muito cuidado com respeito à via de administração desse medicamento, principalmente quando a gente for injetar medicamento na veia do paciente, tá? Medicamento injetado não tem mais como tirar, tá? E muitas vezes ele não tem o antagonista, ou muitas vezes a instituição não dispõe do antagonista de certos medicamentos, né? Por via oral, ainda se consegue passar uma sonda e fazer uma lavagem gástrica, então os efeitos são diminuídos, né? As sequelas podem ser diminuídas se for agir rápido. Agora, na via endovenosa, a situação é crítica. Então, via certa, sempre tenham total segurança de que vocês realmente estão administrando esse medicamento na via certa, tá? Hora certa. As medicações, elas devem ser administradas conforme a hora prescrita, evitando atrasos e antecedências, principalmente quando se fala de antibiótico, tá? O antibiótico tem que ser administrado na hora certa para que o efeito esperado dele, com a destruição do alvo, que é bactérias, vírus, fungos, seja realmente eficaz, tá? Então, medicamento sempre deve ser administrado conforme a prescrição médica na hora certa. Então, a gente deve se atentar muito ao horário correto para administração dos medicamentos, tá? Em caso de medicações administradas após algum tempo de preparo, a gente tem que se atentar para o período de estabilidade dos medicamentos, ou seja, o ideal é que a gente dilua os medicamentos e administre-os imediatamente, né? Porém, algumas medicações não são utilizadas todo aquele volume que a gente preparou. Por exemplo, a morfina, né? O Dimorf. Ela é um analgésico potente, utilizado para pacientes que têm dor intensa, né? Então, geralmente é pegado
aquele 1 ml de morfina e é reconstituído, é diluído em mais 9 ml de água destilada. Então, a gente fica com uma seringa de 10 ml de morfina. Aí, os médicos vão prescrever 2, 3, 4, 5 ml de morfina, dependendo do paciente, da doença do paciente, do nível da dor do paciente. E aí, o que sobra da morfina, algumas instituições, dependendo do protocolo de cada instituição, é guardado, principalmente se esse paciente tem morfina de horário, tá? Então, esses medicamentos, todos eles, ele tem um período de estabilidade, que geralmente é 4 horas, 2 horas, 6 horas, dependendo do medicamento, tá? Então, se, por exemplo, o paciente tem prescrito lá morfina 2 cc de 4 em 4 horas, né? E a estabilidade da morfina é de 8 horas, digamos. Então, eu posso preparar a morfina e posso aplicar ela no primeiro horário, no segundo horário e no terceiro horário. Depois eu preciso descartar essa medicação se ainda sobrou medicação na seringa, porque ela vai precipitar e não vai mais ter o efeito adequado, tá? Isso vocês também têm que se atentar. Mas isso tem no protocolo da instituição sempre, tá? Então, medicações, muito cuidado quando a gente dilui ela e demora muito para ir aplicar. A gente tem que ver o período de estabilidade desse medicamento, tá? Cuidado quando a gente precisar antecipar ou atrasar a administração de algum medicamento de acordo com o horário que está prescrito. Isso pode ser feito apenas com consentimento do enfermeiro ou do médico, então vocês têm que comunicar, né? O paciente tem lá um medicamento por via oral e esse paciente utiliza sonda. E aí, bem no horário de eu administrar o medicamento na sonda dele, ele arrancou a sonda, né? Então, eu preciso comunicar ao enfermeiro que eu não vou fazer esse medicamento naquele horário, porque o paciente está sem sonda, né? Preciso comunicar o médico. Aí, vocês vão lá e vão circular essa medicação e vão reaprazar, né? Vão evoluir lá na evolução de enfermagem, que esse medicamento não foi administrado por isso e por aquilo. E depois, quando vocês administrar o medicamento, vocês vão de novo lá e vão evoluir, vão colocar o horário, depois vocês vão checar. Isso tudo eu vou explicar na aula prática para vocês como é que funciona, tá? Certo? Quinto ponto, dose certa, né? Muito, muito importante. O que quer dizer a dose certa, né? A gente tem que conferir a dose prescrita para não administrar nem mais nem menos do que o médico prescreveu, tá? Então, muito, 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 muito cuidado, que muitas vezes o efeito de 0,2 ml, 0,3 ml pode ser exacerbado 10 vezes, 5 vezes, 20 vezes, 100 vezes, tá? Então, pessoal, a dose certa ela é crucial. Se lá na prescrição diz 2 ml do medicamento, é 2 ml do medicamento, não é 2,5. Principalmente em crianças, meu Deus, crianças muito, 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 muito cuidado, tem que ser 20 vezes redobrado, tá? Criança qualquer 0,1 ml muitas vezes corresponde a quase uma ampola para o paciente adulto, tá? Dependendo do peso e da idade da criança. Então, se lá tá escrito que é 0,2 ml de tal medicamento, vocês vão administrar 0,2 ml de tal medicamento, não é 0,3. Então, a dose tem que ser exatamente. Se é 5 ml do xarope via oral expectorante lá, é 5 ml do xarope, não é 6 ml, 7 ml. Se na nebulização tá escrito lá 4 gotas de Berotec, é 4 gotas de Berotec, não é 5 gotas e meia, 4 gotas e meia. Porque tem medicações que elas podem causar efeitos colaterais, podem causar um dano ao paciente. Então, é muito importante a dose certa, tá?
Sempre verificar também a unidade medidora, se é colher de chá, se é colher de sopa, se é ampola, se é ml, né? Se é frasco, tem que ter muito cuidado quanto a isso, tá? Dose certa inclui a velocidade do gotejamento, que vocês também vão aprender como se calcula o gotejamento. Então, se é a 10 ml hora, é a 10 ml horas. Se é 20 gotas por minuto, é 20 gotas por minuto, não é 40, não é a correr. Colocar lá e botar o sorinho e deixa que vai tudo de uma vez para o paciente. Se o médico prescreveu lá lento, é lento, não é médio e nem rápido. Se o médico prescreveu que é a 40 gotas por minuto, é 40 gotas por minuto, tá? Então, essa questão da dose certa tem que cuidar, pessoal, porque principalmente questão de gotejamento também. Crianças, se está prescrito 20 gotas por minuto, é porque é 20 gotas por minuto, senão a gente vai fazer uma sobrecarga hídrica nesse paciente e pode acabar gerando outras consequências no paciente, problemas pulmonares, cardíacos, vasculares e exacerbar ainda mais a patologia do paciente, tá? No adulto da mesma forma. Então, muito, muito, muito cuidado. O medicamento não é brincadeira, tá? Registro certo da administração. Muito importante, pessoal. O único respaldo que nós da enfermagem temos é a evolução de enfermagem. Então, automaticamente o que a gente não evolui é porque não aconteceu, tá? Então, a gente deve evoluir tudo o que a gente administrou no paciente, qualquer intercorrência que houve a respeito do medicamento, qualquer coisa que seja relevante, a gente precisa evoluir. Não consegui administrar o medicamento por isso, por aquilo e por aquilo outro, eu vou evoluir, eu vou circular a medicação. Administrei o medicamento no paciente por via oral e o mesmo vomitou. Vou evoluir e vou comunicar o enfermeiro. Administrei um medicamento no paciente por via endovenosa, avaliei todos os certos, administrei no paciente certo, na via certa, no horário certo, na dose certa e o medicamento correto, e mesmo assim o paciente apresentou algum tipo de interação medicamentosa, algum resultado alérgico, eu vou comunicar imediatamente o enfermeiro e vou evoluir tudo isso, tá? Então, registrem, coloquem tudo o que for pertinente às medicações, mesmo que vocês tenham que ficar lá escrevendo, registrem, tá? Muito, muito, muito importante. Então, sempre vocês têm que checar, né? Ou seja, checar quer dizer anotar que vocês fizeram a medicação naquele horário conforme a prescrição e vocês devem evoluir lá na evolução da enfermagem. Administrado, item 4 da prescrição médica ou conforme prescrição médica, por via oral, por via endovenosa, por via intramuscular, tudo evoluidinho. Se teve que adiantar, a medicação tem que evoluir. Se teve que adiar, a medicação tem que evoluir. Se teve que cancelar a medicação, se faltou a medicação, se o paciente não quis ingerir a medicação, tudo isso tem que ser evoluído e deve ser comunicado ao enfermeiro, tá bom, pessoal? O sétimo certo da medicação é orientação correta. O que isso quer dizer? A orientação correta refere-se tanto ao profissional quanto ao paciente, tá? Ou seja, qualquer dúvida deve ser esclarecida antes de administrar a medicação, de acordo com os 10 passos da segurança do paciente, tá? Então, o paciente também é uma barreira para prevenir erros e deve ser envolvido na assistência, na sua própria assistência, tá? Devemos informar o paciente sobre qual medicação está sendo administrado e para que serve e a dose e a frequência que vai ser administrado, tá? Ai, mas eu só vou administrar os medicamentos, eu não preciso saber para que serve. Tá aí a resposta. Vocês precisam saber minimamente para que serve, tá?
Então, a orientação correta refere-se tanto a nós profissionais quanto ao paciente, ou seja, vocês precisam estar bem orientados a respeito do medicamento que vocês estão fazendo e vocês também precisam orientar o paciente a respeito do medicamento que vocês estão fazendo. Bom dia, seu João, tudo bem? Eu vou fazer uma medicação na sua veia, é uma dipirona, ela serve para dor e para febre. E a gente vai fazer ela sempre que o senhor tiver dor, se o médico colocar lá na prescrição, dipirona uma ampola se necessário, dipirona uma ampola se febre, dipirona uma ampola se dor, tá? Ou se o médico colocar lá de 6 em 6 horas, vocês vão falar. Vou fazer uma dipirona, ela serve para dor e febre e a gente vai fazer ela a cada 6 horas no senhor, tá bom? Sempre orientar o paciente. Ele precisa saber o que ele está recebendo, ele precisa saber o que está sendo colocado na veia dele ou o que ele está tomando. Seu João, aqui tem 2 comprimidinhos de losartana, tá? É para sua pressão. A gente vai fazer esse medicamento sempre que a sua pressão estiver alterada, tá? O senhor pode engolir eles. Dessa maneira, tá? Não vão usar termos técnicos porque os pacientes muitas vezes são leigos no assunto, então eles não entendem o que é um analgésico, o que é uma cefaleia, né? A gente vai falar, ó, esse medicamento aqui é para parar a sua dor de cabeça, tá bom? Se voltar a ter, a gente vai fazer de novo. Dessa forma, vocês vão falar com os pacientes, tá bom? O 8º, então, certo das medicações é a forma certa. Essa etapa ela está relacionada com a forma farmacêutica do medicamento, ou seja, devemos checar se o medicamento a ser administrado possui a forma e a via de administração prescrita, ou seja, se está escrito lá um comprimido, é um comprimido, não é 1 ml do medicamento. Se está prescrito lá um comprimido por via oral, não é uma dose de xarope por via oral. Se está prescrito um comprimido por via oral, a gente vai fazer um comprimido por via oral, não na veia, tá? Sempre checar, então, a forma farmacêutica e a via de administração prescrita. Sempre checar se essa forma farmacêutica e a via de administração estão condizentes com a condição geral do paciente. Por exemplo, se o nível de consciência desse paciente permite administrar uma medicação por via oral. Por exemplo, o doutor prescreve lá um comprimido de diazepam por via oral, mas o paciente está sonolento, está confuso, está com um rebaixamento de Glasgow e não está com dificuldade para engolir. Se a gente dá esse comprimido por via oral para o paciente, ele sofre um grave risco de se afogar, de se engasgar e broncoaspirar esse medicamento ou mesmo a água que a gente vai ofertar para ele depois. Então, doutor, paciente muito sonolento, ou comunica o enfermeiro, paciente muito sonolento não tem como administrar por via oral. Aí o doutor vai lá, vai alterar a prescrição e vai colocar por via intramuscular ou por via endovenosa, tá? Ou a mesma situação que eu falei antes para vocês, está prescrito lá um comprimido por via oral, mas o paciente está com sondinha, a gente não consegue dar na boca desse paciente, então a gente vai triturar ele, vai dar na sondinha. Ou o paciente está com dificuldade para deglutir, um paciente acamado, não está aceitando direito à alimentação e nem está conseguindo engolir, comunique o enfermeiro para ele verificar a possibilidade de passar uma sondinha para que vocês consigam administrar esse medicamento, tá bom? Muito importante isso, muita atenção. E o último certo, então, das medicações é a resposta certa, né? Então, o que a gente tem que observar nessa etapa? Devemos observar cuidadosamente o paciente para identificar se o medicamento teve o resultado, teve a ação realmente esperada. Ou seja, eu fiz um comprimido de losartana, né? Um antihipertensivo. Daqui 30 minutos eu vou lá e eu vou verificar a pressão de novo desse paciente para ver se o comprimido fez efeito, porque não adianta eu medicar o paciente e deixar lá, medicado tá.
E a pressão continua lá 240 por 120, 180 por 120. Então, quer dizer, não foi suficiente essa dose desse medicamento. Eu preciso comunicar ao enfermeiro, eu preciso comunicar ao médico para ele ver qual é a conduta que ele vai tomar, se ele vai aumentar a dose, se ele vai utilizar outro medicamento associado, tá? Ou mesmo o paciente está com dor intensa e o médico só prescreveu uma dipirona, vocês vão lá, diluem a dipirona, aplica na via endovenosa do paciente. Daqui 30 minutos vocês vão lá e vão avaliar de novo o paciente. Seu João, melhorou a dor? Não melhorou quase nada, tá? Mesma coisa. Entra em contato com o enfermeiro, comunica o médico, para ver se ele vai fazer uma analgesia mais potente, tá? Então, isso é bastante importante. Vocês precisam se atentar a isso também, tá bom, pessoal? Então, era isso para a aula de hoje. Qualquer dúvida, estou à disposição, me perguntem, me questionem, qualquer coisa é só chamar, tá bom, pessoal? Responda o questionáriozinho, até a próxima aula. Tchau, tchau!